Deus. Juízes capítulo 7, versículo 3, diz assim: Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Meus queridos, você já imaginou você se esforçar durante um mês inteiro? Você deu seu sangue, trabalhou, e no final do mês, irmão, quando você recebe o seu salário, fruto do seu trabalho, alguém chega e leva 90% do seu salário e deixa você apenas com aquela substânciazinha para sobreviver, ou seja, somente para você comer, para não morrer, né? Você já imaginou, meu irmão, como seria difícil? Acredito que nenhum de nós passamos por isso, mas o povo de Israel passou, irmãos, estava passando por uma situação dessa. O contexto dessa passagem, irmãos, o povo de Israel estava sendo dirigido pelos juízes. Eles eram homens levantados por Deus para guiar o povo, mas aquele tempo também era um tempo muito conturbado, porque Israel estava sendo atacado, assolado por diversas nações, e uma das piores, irmãos, naqueles dias eram os midianitas, homens sanguinários, homens sangrentos de guerra. E a Bíblia diz, irmãos, que em determinado tempo, quando era o tempo da colheita, irmãos, eles enchiam a terra de tal forma que pareciam gafanhotos. Era muito guerreiro. Então Israel, irmãos, ficava amedrontado. Eles ficavam morando em cavernas. Você está entendendo, irmãos? Escondido em cavernas, porque estavam com medo. E aí, meus amados, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem comum chamado Gideão. Como era o nome dele, irmãos? Gideão, um homem comum, cheio de dúvidas. Mas uma coisa ele tinha, irmãos, ele tinha confiança em Deus. Amém, amados? Era um homem, irmão, sabe, cheio de dúvida. Mas, Senhor, será que vai acontecer assim? E fez uma prova com o Senhor. Depois disse, Senhor, ainda não está bom. Fez outra prova. Como eu costumo dizer, irmão, se eu fosse Deus, eu dizia, tá bom, meu filho, eu vou chamar outro. Né? Então, o camarada cheio de dúvida. Mas Deus queria justamente Gideão, irmãos, porque Gideão, ele era um homem proativo. Ou seja, meus queridos, enquanto estava todo mundo escondido, Gideão teve a coragem de malhar trigo, ainda que não fosse na planície, como era o costume. Ele estava malhando trigo dentro de um lagar, ou seja, dentro daquele buraco no chão, onde era, ou daquela cisterna no chão, onde era esmagado as uvas, né? Quer dizer, ele estava usando até um esforço maior, porque ele tinha que jogar os cereais muito alto, mas ele estava fazendo alguma coisa, você está entendendo? Por isso que Deus escolheu justamente Gideão, irmãos. E aí, meus queridos, Deus disse, Gideão, é você mesmo. Amém, amados? Mas quando o Gideão vai lá e junta um exército, irmãos, era um exército ainda considerável, porque tinha 32.000 homens. Olha que coisa, irmãos. Era um exército considerável, ainda era um exército pequeno para os midianitas, mas eram 32.000 homens. Só que, irmãos, Deus chega para ele e diz, tem muita gente. Irmão, você já pensou o que é isso? Você arrumou a solução, não é, para aquele problema, ainda não era a solução completa, mas você arrumou um meio de resolver a situação, e Deus diz, ainda tem muito, ainda não é assim, eu quero ainda menos povo. Olha só, irmãos, e aí, meus queridos, nós chegamos no texto que nós lemos nessa noite, porque Deus disse assim, olha, diga para o povo, olha só, irmãos, quem está com medo, volte. Irmãos, e veio à tona o coração do povo. Você está entendendo, irmãos? Porque estava muita gente ali, mas tinha muita gente com medo. E Deus, irmãos, trouxe à tona o que estava no coração daquele povo. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que são nos momentos difíceis que a gente conhece os verdadeiros guerreiros. Você está entendendo, meu irmão? Que nós reconhecemos os verdadeiros homens valentes, porque a valentia, irmãos, biblicamente falando, não tem a ver com violência. Quando o homem ele é violento, ele é
violento, agressivo. Valentia não tem a ver com isso não, meu irmão. Tem a ver com ousadia, tem a ver com intrepidez espiritual, em confiar sobretudo no Senhor. Você está entendendo, irmãos? Ficou 10 mil. Olha só, irmãos, de 32 mil, ficou 10 mil. Tinha quanta gente, meu irmão, com medo? Diga assim, 22 mil. 22 mil com medo. Vocês já imaginaram, irmãos, quando chegasse na guerra, como seria? Não é? Muitos deles jogariam espada, vamos embora. Não é? Quando visse o exército, não é assim, meu irmão. E outra, meus queridos, quando uma pessoa está com medo, geralmente costuma infectar os outros com medo também, porque fica, ai meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Ai, Jesus, vai morrer todo mundo. E quem está até com uma fezinha começa a fraquejar também. Não é assim, irmãos? Mas Deus disse, manda embora quem está com medo. E nessa noite, irmão, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que nós enfrentamos batalhas também, não é? Nós enfrentamos batalhas grandiosas na nossa vida, não como Israel, não são batalhas físicas, nós não temos, né, que atingir as pessoas fisicamente, mas nós temos batalhas também. E aí eu pergunto a você, você está com medo? Você tem lutado esta batalha, mas lá do seu coração está com medo? Nessa noite eu quero dizer para você que o medo paralisa. Você está entendendo, irmãos? O medo traz muitas coisas ruins, mas eu quero dizer para você também que a fé te faz avançar. Ainda que você não tenha prerrogativas, ainda que você não tenha os insumos para vencer, mas a fé te faz ir adiante. Porque, irmãos, Gideão estava com 32 mil, 22 mil medrosos foram embora. E o que foi que Deus disse? Ainda tem muito. Olha só, meu irmão, e disse, manda todo mundo descer para o rio. E quando eles desceram para o rio, vão lá beber água. Aqueles que foram, meu irmão, vamos dizer assim, descuidados e meteram a cara na água, se jogaram na água. E Deus disse, esses não servem. Mas aqueles que pegaram a água como, né, ali nas suas mãos e ficaram olhando e lambendo a água, né, como um lobo, como a Bíblia diz, lambendo a água. E aqui são esses que eu quero. E o número foi de quanto, irmãos? Diga assim, 300. É só se lembrar que aquela igreja bem grande tem uns 300 de Gideão, pronto. 300, irmãos. Olha só, 32 mil já estava pouco, mas agora tinha só 300. Entretanto, irmãos, eram 300 valorosos. Me lembrei daquele hino, né? 300 valorosos. Lembrei daquele louvor. Então, irmãos, olha só. 300 contra um grande exército. Irmão, eu quero dizer para você que Deus não precisa de um exército. Deus precisa apenas de um coração valoroso, de um coração corajoso, intrépido, para que Ele possa fazer o milagre. E nessa noite, irmãos, Deus está nos convidando a observar o que Ele fez naqueles dias, porque Ele vai fazer isto com você. Na verdade, eu quero dizer para você nessa noite, para você que está online também, que Deus está fazendo isso hoje com você. Talvez você veja o recurso pequeno, é muito pouco, não dá, mas Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de muito recurso, Deus só precisa de um homem de fé para que ele possa fazer o milagre. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Irmãos, as grandes vitórias, elas começam com um pequeno ato de fé. Amém, queridos? Gideão, irmãos, teve uma confiança, não é? Ele disse, eu vou com os 300, mas eu vou. Amém? Eu posso morrer, mas eu fui. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós, irmãos? Está entendendo? O medo paralisa, mas a fé te faz ir adiante. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que Deus não busca mãos habilidosas. Deus não busca guerreiros. Deus não busca aquelas pessoas, né, que se acham. Não, meu irmão. Deus busca apenas um coração intrépido, um coração que confia nele. E aí ele vai capacitando para esta guerra. Amém, queridos? E olha só, irmãos, ele fez algo com Gideão que a gente fica pensando, mas por que Deus fez isso? Por que Deus tirou tanta gente? Né? De 32 mil ficou 300, não é, irmãos? Menos de 10%, não é, irmão? Porque se fosse 320 era 10%, né? 3.200. Olha, meu irmão, menos de 1%. Menos de 1%. Por que Deus fez isso, irmãos?
Deus tem dois objetivos quando ele faz isso. Em primeiro lugar, meu irmão, ele não quer covardes. Ele não quer qualquer um. Você está entendendo, meu irmão? Em primeiro lugar, ele precisava purificar o seu exército. Você está entendendo, meu irmão? Ele não queria pessoas covardes, porque pessoas, quando eu falo covarde, meu irmão, não estou falando uma pessoa anticonflito, uma pessoa educada, uma pessoa não violenta, não estou falando disso não, meu irmão. Estou falando daquelas pessoas que não têm fé, que não confiam, aquelas pessoas que são verdadeiramente temerosas, no sentido de que tudo está ruim, acham que a qualquer momento vai tudo se acabar. Deus não quer esses, meus queridos, batalhando as suas batalhas. Deus quer os 300 corajosos, como diz aquele hino famoso. Amém, queridos? Deus quer os corajosos. E o segundo motivo, meu irmão, que Deus fez com que de 32 mil ficasse menos de 1%, era porque Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, eu não quero que você confie em números, eu quero que você confie em mim. E nós, irmãos, enfrentamos muitas batalhas. Nós enfrentamos muitos midianitas também, não físicos, mas alguns desses midianitas são crises financeiras. Ei, meu irmão, a crise financeira está amedrontando o teu coração. Tenha medo não, porque Deus vai dar uma saída. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Talvez, irmãos, esses midianitas sejam relacionamentos frágeis, né, meu irmão? Relacionamento profissional, você não tem, talvez, certeza se vai ficar nesse emprego, se vai dar certo ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se esse emprego não der certo, Deus vai abrir outra porta, mas sozinho você não está. Diga glória a Deus, igreja. Talvez sejam as pressões sociais, os midianitas que estão te incomodando, mas Deus está no controle. Irmãos, quando Deus disse a Gideão: Gideão, eu quero apenas esses 300, ele estava dando uma mensagem muito clara para Gideão: não confie em números, não confie em status, confie em mim. Salmo 20, versículo 7, versículo conhecidíssimo, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Muitos confiam, irmãos, nos seus recursos, não é, meus queridos? Muitos confiam no status, não é? Não deu certo aqui, mas eu tenho um dinheirinho guardado, né? Um dinheirinho guardado, muita coisa, poupança rechonchuda, está muito bem, né? Confia nisso, mas de repente, irmãos, chega um presidente doido como Fernando Collor, rapa tudo da poupança, como fez naquele tempo. Muita gente endoideceu, muita gente deu um tiro na cabeça, porque, meu irmão, o presidente disse: pronto, a partir de tanto, né, que as pessoas têm no banco, ninguém mexe mais, está tudo congelado, que eu vou pegar o dinheiro todo. Né? Ainda tem gente que ainda tem que receber esse dinheiro que Collor levou, né, irmão? Então, de que é que adianta, meus queridos, nós confiarmos nos recursos? Você está entendendo, meus queridos? Muitos confiam naquele pistolão é coisa do passado, né? Mas naquele peixe, daquela pessoa que é de Deus, aquele ali é meu chegado, né? Qualquer problema que eu tenho, eu chamo ele. Irmão, muitas vezes essa pessoa falha porque ele é falho. Meus queridos, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quando Deus faz com que nós enfrentemos batalhas como essa, é para que nós confiemos em Deus. Você já esteve numa situação de beco sem saída? Você já esteve numa situação dessa, não é? Que não tem para onde você ir, né? Atrás do inimigo, do lado da parede, na frente do parede, beco sem saída. Como é que você faz? Irmãos, eu vi um pastor pregar algo muito interessante, inclusive ele levou uma sementezinha de laranja no dia, e ele fez assim, botou a semente de laranja aqui, e ele disse: muitas vezes nós somos como essa laranja, apertada, e começou a apertar, e ele disse: quando não tem para onde fugir, a laranja fez, pum, subiu nele, apertou a laranja, pá, subiu. Ele disse: meu irmão, quando o beco está sem saída, apertado demais, Deus te tira dessa situação sem você menos esperar. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Então, meu amado, essa foi a ordem do Senhor: sai, todos os covardes ficam valentes. Deixa eu perguntar a você: você é valente? Você tem um coração intrépido? Você confia no Senhor? Quando não tem recursos, você se desespera, ou você de fato entrega a Deus e diz assim: Senhor, esta situação é tua, tu vais agir, porque eu não tenho como. Se você entregar ao Senhor, Ele vai agir.
Mas se você continuar insistindo, eu vou, eu posso, aquela pessoa vai me ajudar, aquele dinheirinho que eu tenho guardado, aquele status, aquela coisa, meu irmão, Deus vai continuar simplesmente dizendo, a batalha ainda não vai ser ganha, mas se você entregar ao Senhor, deixar nas mãos dele, ele vai fazer. Amém, queridos? Irmãos, aqueles 22 mil se retiraram com medo, né, irmãos? E muitas vezes o medo nos impede de nós, de fato, obedecermos a Deus, não é, meu irmão? Quando a batalha é muito grande, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, é nos frustrar. A gente diz, a vida está muito difícil, vou parar de orar. Olha que contraste, né, irmão? Quando era para nós orarmos mais, buscarmos mais, a luta é muito grande, não tenho mais cabeça para orar, para ler a Bíblia, estou com a cabeça muito cheia. Não é assim, meu irmão, que acontece? É justamente o oposto que o crente deve fazer, porque o medo causa isso, irmãos. O medo causa que nós desconfiemos do Senhor, que nós desobedecemos a Deus. Mas olha só o que é que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Amém, queridos? Olha só. Quando eu falo sobre isso, eu sempre faço um alerta. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente vai ter aquela fé displicente, aquela fé demais, né? A fé demais. O que é a fé demais? É você comprar sem ter dinheiro para pagar. Você está entendendo, meu irmão? É você fazer essas loucuras. Não, meu irmão. A fé verdadeira ela é uma fé consciente. Amém, queridos? Deus não nos deu um espírito de covardia. Confia. Confia. Não use subterfúgios. Não pegue atalhos. Simplesmente confie, porque Deus faz. Amém, amados? Quando você menos esperar, como eu acabei de usar essa ilustração que eu vi um pastor fazer, né, de apertar o grãozinho, né, a sementinha de laranja. Quando você menos esperar, você sai dessa situação. É aperto de todo lado e você sai. Tem um teólogo, irmãos, dos anos 30, né? Um chinês chamado Watchman Nee, que ele escreveu um livretozinho, eu tenho ele aí, não sei onde está, mas eu tenho, muito interessante, que é o poder da pressão. Trocando em miúdos, o mote do livro, ele diz o seguinte: quando a pressão é demais, uma panela de pressão, que ela não tem para onde fugir, o que é que acontece com a panela de pressão? Ela explode, não é assim, meu irmão? Do mesmo jeito é o crente, quando não tem mais aonde fugir, é pressão de todo lado, irmãos, é um poder explosivo. Você está entendendo? A sua fé, ela vai avançar, porque você vai ver Deus operar na sua vida, assim como o nosso irmão Gideão, ele viu Deus operar. 300 homens que não precisaram nem guerrear. Você sabia disso? Que eles não precisaram nem guerrear, porque, irmãos, eles usaram uma tática. E recebe essa palavra aí, que ela é do Senhor para você. Eles usaram uma tática, eles levaram cada um uma botija e eles colocaram tochas dentro da botija. E olha só, irmãos, Gideão disse assim: vai, separa todo mundo, não fica ninguém perto não, né? Já somos poucos, todo mundo perto, uma martelada cai todo mundo, né? Ele disse: separa, e todo mundo separou, cada um com sua botijazinha, com a tocha ali. E ele disse: no momento da batalha, você vai gritar por Gideão e pelo Senhor, e vai quebrar, né, aquela botija. Irmãos, assim foi feito. Aqueles pontos, né, de luz ali espalhados, aquela gritaria, o povo disse: o exército é grande, e houve aquela confusão, irmão. O exército midianita foi vencido sem um derramamento de sangue por parte de Israel. Você está entendendo, irmãos? Eles se confundiram, se bateram lá e tal, e Gideão somente ali olhando, com a panela quebrada na mão, né? E vendo o povo lá em confusão. Irmãos, Deus faz isso. Deus vai te dar estratégia. Recebe aí, crente. Deus vai te dar a estratégia certa para você vencer. Basta você confiar, meu irmão. Então entregue esta batalha ao Senhor. Não confie
confia na tua experiência, não confia em insumos externos. Entrega a Deus e diz: Senhor, tu me deste espírito de ousadia, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo a tua obra, eu vou continuar orando e crendo, porque em exato momento Deus assim vai fazer. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, a coragem verdadeira que Deus estava buscando não é a ausência de medo. Você não está entendendo, irmãos? Não é a ausência de medo. A coragem verdadeira é uma confiança nele. Porque aquelas pessoas que não têm medo, aquelas pessoas que têm a ausência desse sentimento, eles têm algum distúrbio psicológico, você está entendendo? Porque todo ser humano tem medo, não é, irmãos? Uma pessoa que não tem medo, né, meu irmão? Pode procurar os dois psicólogos ali, porque tem alguma coisa errada, porque Deus, ele nos muniu desse sentimento. Não é assim, meu irmão? Para que a gente possa preservar a vida, e Deus não está buscando esse não. Deus não está buscando uma pessoa sem medo, até porque é uma pessoa sem medo, como eu falei, é uma pessoa que precisa de cuidados, né, irmãos? Mas Deus está buscando uma pessoa que confia nele, amém, irmãos? E por confiar nele, então, meu amado e minha amada, o medo vai embora. Você está entendendo, meu irmão? Em algum momento o medo bateu, mas ele não permanece, porque a confiança no Senhor, ela faz isso conosco, amém, irmãos? Salmo 23, versículo 4, versículo conhecidíssimo, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, a sua palavra. Então, irmãos, ter de fato coragem é confiar que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não está só, Deus está com ele. Irmãos, isso quer dizer que a fé verdadeira não vai impedir você de andar no vale. Você está entendendo? Em algum momento você vai andar no vale, porém você não precisa temer, porque o Senhor está contigo no vale, o Senhor está contigo nesta guerra, o Senhor não te deixou, você não está sozinho, a sua palavra, ela existe para te consolar. Quantas vezes, irmãos, a gente está com o coração abatido, o coração entristecido por causa das lutas, a gente abre a palavra, me lembrei do louvor, né, de Armando Filho, né? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Não é assim, meu irmão? Quantas vezes, porque a palavra do Senhor, ela tem um poder tanto de consolar quanto de edificar. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Meus queridos, a coragem verdadeira, ela é uma confiança, amém, irmãos? Deus não nos chama para que a gente não tenha medo, mas Ele quer que nós enfrentemos os nossos medos. Você está entendendo, irmãos? Deus quer que você enfrente o medo. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Olha só que coisa tremenda. 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmão, se você provou o amor de Deus, você não precisa temer, porque Ele sabe porque você sabe que Ele está com você. Amém, amado? Amém, minha amada? Então, o amor, ele lança fora o medo, você não precisa temer, você só precisa confiar. Amém, queridos? E nós temos que confiar no governador da nossa vida, porque é Deus que está no comando. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Porque se fala muito da soberania de Deus. Cante-se até que... Hoje eu estou um hinólogo, né, irmão? Só falando de hinos, né, de louvor. Mas tem aquele hino, né? Tu és soberano. Quantas pessoas durante todas essas décadas cantaram esse louvor, mas não creem de verdade na soberania de Deus, porque acha que o inimigo pega o Senhor de surpresa. Não é assim, meu irmão? Há situações que fogem do controle de Deus. Não, meu irmão. Tudo está dentro do controle de Deus. Ainda que as coisas pareçam estar no caos, estar em um caos, mas Deus, irmãos, está no controle. Tudo faz parte de um plano muito maior. Confia, meu irmão, confia no Senhor, porque Ele está no controle. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Ou seja, meu irmão, confia no governador da tua vida, confia no teu Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida. Está difícil? Deixa eu perguntar de novo, está difícil? Entrega ao Senhor, meu irmão. Está confuso? Entrega ao Senhor, meu irmão. Não sabe para onde vai? Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Confia no Senhor, meu irmão. Isso é confiança verdadeira no Senhor. Mas nós, irmãos, temos que estar firmes na rocha, que é Cristo. Amém, meu irmão? Uma pessoa que está firme na rocha, ela não é derrubada por qualquer coisa. Não é qualquer vento que derruba, não é qualquer tempestade que derruba. Pode até balançar. Me lembrei de outro hino, né? Balança para lá e para cá. Hoje eu só estou falando de louvor, né? Mas aquele canto foi cantado aqui, né? Balança para lá e para cá. Pronto, balança para lá e para cá, mas não afunda, porque você está firmado na rocha. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Quando a batalha chegar, meus queridos, nós estaremos confiantes e preparados, sabendo que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado. Então, meu irmão, vai confiando em Deus, vai crendo, porque quando a batalha se intensificar, você vai ter certeza. Amém, amado? Amém, minha amada? Você vai ter certeza que Deus está com você. E eu quero ler um versículo aqui para nós concluirmos essa mensagem, Salmo 84, 5. Eu sou apaixonado pelo Salmo 84, irmãos. Já preguei em diversos versículos desse Salmo e a sua profundidade é inesgotável. E mais uma vez eu vou pregar nesse versículo, né? Salmo 84, 5, que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Olha só, meu irmão, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, porque no seu coração os caminhos já estão aplanados. Na sua frente tem muitos empecilhos, mas aqui, meu irmão, já está tudo resolvido. Você está entendendo, meu irmão? Isso é confiança. Bota aí o versículo 6, por gentileza. Olha que coisa tremenda o versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, que a tradução talvez mais correta seria o vale das lágrimas, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmão, não sei se você entendeu, mas você, né, enfrentando essa batalha, confiando no Senhor, o seu coração, os caminhos já estão aplanados, porque em algum momento vai acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto você vai andando, Deus vai acumulando de bênçãos. Você está entendendo, meu irmão? Ainda que passe pelo vale das lágrimas, mas a bênção vai chegando. Você percebeu o versículo 7? Vão andando de força em força. Isso quer dizer, meu irmão, você teve uma forcinha, deu mais uns passos, lá na frente a força vai indo embora, aí você crê de novo, aí mais força para você seguir um pouquinho mais adiante. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando para nós nessa noite? Confia no Senhor, igreja, confia no Senhor, porque essa batalha ela vai ser vencida. Basta apenas você crer. Basta apenas você confiar. Aquele que confia no Senhor, no seu coração já está tudo aplanado. Você está vendo tempestades na sua frente, mas você diz: o Senhor, se Ele não me fizer ultrapassar, eu vou, né, pular, Deus vai abrir o mar, a terra vai se abrir, mas alguma coisa vai acontecer. Isso é confiança no Senhor. Eu sei que talvez você está dizendo: falar é fácil, quero ver passar. Mas está aqui, meus queridos, um homem que é PhD, DD em provação, meu irmão. Já passei por experiências mil. Eu posso dizer a você: confia para você ver. Confia. Faz esse teste com o Senhor. Senhor, escutei aquela palavra. O pastor disse para eu confiar. Vou confiar. Vou deixar nas tuas mãos, ver o que é que Deus vai fazer. Agora confia e continua orando, continua crendo, continua buscando, vai se firmando cada vez mais e veja o que é que Deus vai fazer por você. Amém, queridos? Então a história de Gideão, meus queridos, reflete a nossa história, porque como ele nós enfrentamos batalhas terríveis, mas como Gideão nós temos que ser proativos também. Não podemos ficar na caverna não, com medo, com aquele mimimi. Ai, como eu sofro, é tanta luta na minha vida. Desse jeito você não vai vencer. Tem que fazer como Gideão, sair da caverna e ir malhar o trigo. Você está entendendo, meu irmão? E trabalhar, porque Deus vai ver o seu esforço e vai te abençoar.
Irmãos, Deus refinou aquele grupo, separando os corajosos dos covardes, porque Deus não quer covarde. E mais uma vez eu digo, ele não está falando aqui de homens violentos, né? Os valentes não são homens violentos, agressivos, não, meu irmão. Uma pessoa agressiva é uma pessoa agressiva, né? Quando Deus fala de valentes, ele está falando de pessoas que confiam, pessoas que têm ousadia no Espírito. Se você é uma dessas, saiba que Deus está com a vitória pronta para te entregar. Amém, queridos? Então, meus amados, que nós possamos ter uma fé ativa, que nós não tenhamos aquela fé passiva, escondido na caverna, chorando, ai meu Deus, como eu sofro. Não, a fé ativa, eu vou conseguir. Se você ficar remoendo seus problemas, só vão aumentar. Então se levanta deste chão. Lembrei do hino agora de Thalita, né? Levanta desse chão. Meu Deus do céu, só estou falando de hino hoje. Mas levanta desse chão, meu irmão. Deus quer você caminhando. Deus quer você trabalhando e confiando. Alguma coisa Ele vai fazer. Ele vai tirar pessoas do lugar para abençoar você. Ele vai colocar pessoas no lugar para abençoar você. Ele vai fazer com que pessoas não entendam o porquê estão fazendo determinada coisa lá longe para abençoar você. Isso me faz lembrar, irmãos, aquele texto, não hino não, é o Salmo, né? Que diz assim, restaura nosso 126, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, não é? Porque as chuvas são captadas em terras distantes, vão descendo pelos vales e chega até o Negueb e se acumula ali. Então, irmãos, o deserto do nada, em questão de dias, se torna um manancial, porque as águas são captadas em outro lugar. É assim que Deus vai fazer com você. Pessoas lá longe vão ser abençoadas e essa bênção vai escoar para você. Você crê nisso, meu irmão? Então confia e vai fazendo. Confia e vai trabalhando. Confia e entrega no Senhor. Não fica desesperado não, porque Deus não gosta dessa murmuração. Deus, e agora? Não, meu irmão, entrega, confia. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas eu estou confiando. Amém? E a vitória vai ser sua, assim como foi com Gideão. Gideão não precisou derramar uma gota de sangue e foi abençoado. Deus vai te dar estratégia para acontecer do mesmo jeito com você. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.